Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Summit Envelhecer em Casa, o primeiro aí de muitos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Tioquian e eu sou um dos fundadores da SANI, tá? A ideia aqui hoje, né? Hoje quando a gente fez esse evento, eu estava comentando com algumas pessoas, né? A ideia era fazer um evento menor para 30, 40 pessoas. Só que aí o evento foi ganhando uma proporção maior, né? Chegamos a 250 inscritos, né, no final, e aí a gente aumentou para 70 pessoas. Então eu queria fazer um comunicado, porque se tiver alguém, algum conhecido, colega de vocês que não conseguiu participar, né, para falar que a gente vai fazer outros eventos menores, onde eles vão ter prioridade, e já estamos planejando pelo sucesso do ano que vem, tá? Então, e aí vamos fazer um evento maior, né, para falar sobre esse tema tão rico e que interessa a todos, né. Então, é uma honra muito grande, né, ter todos vocês aqui hoje, né. A ideia foi a gente trazer pessoas, todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas com o envelhecimento, né. Então, é algo que a gente vê que é um tema cada vez mais relevante, é um tema que está crescendo, né, a gente vai falar muito sobre isso. Então, a gente trouxe pessoas de diversas áreas. Então, aqui a gente tem médicos, tem empreendedores, tem enfermeiros, tem assistentes sociais, pessoal de hospital, de hospitalização, pessoal de tecnologia, pessoal que está montando, né, residenciais. Então, pessoas de todo o setor aí para discutir esse tema tão rico. E a gente vai ter uma manhã muito legal aí com nossos queridos speakers aí, pessoas super especiais aí. Então, seguindo aqui, E aí eu queria também, né, agradecer ao pessoal da organização, né, então a Dani, a Bárbara, o Gui, todo mundo que fez isso acontecer. Gente, eu descobri que dá muito trabalho fazer um evento, eu não sabia, né, é absurdo o trabalho que dá, né, então hoje valorizo muito o trabalho, foi tudo muito bem feito, com excelência. E queria agradecer também os nossos apoiadores, né, Então, agradecer à Sociedade Brasileira, né, de Geriatria e Gerontologia, que está nos apoiando, né, aqui, e também a Greenlock, junto com o Rick, que está presente aqui também, né, com a gente. Obrigado. E agradecer a Naira pelo apoio. Obrigado, Naira. Estamos juntos aí nessa jornada. Então, assim, primeira coisa que a gente pergunta, né? Por que estamos aqui hoje? Tá? É um motivo muito simples. O Brasil está envelhecendo muito rápido. Quando a gente olha para Estados Unidos e Europa, lá a pirâmide etária já mudou. E mesmo assim, tem um processo muito grande de envelhecimento, existe uma preocupação de todos os players envolvidos. Só que aqui no Brasil, a gente vai ter um envelhecimento turbinado. A nossa população, a pirâmide, ela ainda é jovem, mas está envelhecendo dia a dia. E todos nós aqui que estamos vivendo isso, a gente percebe no dia a dia, né? Então, hoje a gente tem 25 milhões de brasileiros idosos, só que a gente vai para 65 milhões em 2050. Em 25 anos a gente vai mais do que dobrar a população idosa. E aí por isso que a gente tem que se preparar para isso, né? O segundo ponto que a gente traz aqui, isso não só no Brasil, mas como no mundo, a gente percebe, né, em pesquisas, que 80% das pessoas preferem envelhecer em casa, se possível, né? Uma realidade que nem sempre é de todo mundo, mas as pessoas hoje elas têm essa preferência de envelhecer no lar. Só que a gente não está preparado. Então, quando a gente pega e compara com países maduros, né, com os Estados Unidos e Europa, hoje a gente tem 15 vezes menos ILPIs do que os Estados Unidos, por exemplo. Então a gente vê que ali o mercado está muito maduro, as pessoas elas entendem, elas estão educadas para o envelhecimento e se preparam para isso, né? Diferente daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí vem a pergunta, né? Envelhecer em casa é a escolha preferida para a população, mas estamos prontos, né? E eu acho que a maioria de vocês vai concordar, né, que hoje, infelizmente, a gente ainda não está preparado, né? O que a gente percebe é que a maioria das famílias só reage quando o problema já aconteceu. Não há planejamento para o envelhecimento, né? Então, exemplos, por exemplo, da residência.
né? Então eu tenho idoso que está numa idade avançada, né? Que já tem algumas questões ali de mobilidade, que tem escada em casa, por exemplo, a minha sogra. Né? Falo, gente, não vai dar problema, né? Eu estava conversando com a Lorena, né, no começo, e ela tem um casal de idosos que foi lá e fez uma reforma incrível, maravilhoso. Aí foi entrar no banheiro, tinha uma banheira, onde eles precisam, né, toda vez para tomar banho, né, fazer aquela escalada. Gente, é um risco muito grande, né? Então, assim, a gente percebe que hoje não se fala sobre isso, não tem esse planejamento aqui no Brasil, né? Então, esse é um dos motivos da gente estar aqui falando sobre isso. Quando a gente fala em envelhecer em casa, a gente diz que o lar é o principal protagonista dessa história, né? Então, a gente quer uma casa segura, uma casa adaptada, né? Mais tarde a gente vai ter o Joseph aí falando, né, sobre isso, e sem perder o aconchego, né? Então, isso é super importante. Temos que ter cuidadores preparados. Hoje o mercado ele ainda é muito informal, né? Então existe muita informalidade e a gente está no mercado vê que a história é sempre a mesma. Então o idoso tem alguma questão, aí começa com a moça de confiança que trabalha, mas não foi preparada para ser cuidadora, aí não dá muito certo, né? E contrata um cuidador, então a gente começa a perceber que não existe ainda um profissionalismo nesse setor. O terceiro ponto que a gente acredita que é fundamental é a tecnologia, né? Então, uma tecnologia para apoiar os médicos, para apoiar os cuidadores, para apoiar as famílias e para apoiar o idoso, né? Quando a gente fala de tecnologia, muita gente pergunta, pô, mas será que a tecnologia vai substituir o cuidado, né, a pessoa? A gente acredita que ainda não, tá? Olhando os próximos 10, 20 anos, a gente não imagina que vai ter um robô ali que vai cuidar, né, trocar fralda, levar no banheiro, dar medicamento, né? Então, o que a gente acredita é que a gente vai ter tecnologia para criar super cuidadores, né? Então, hoje, o cuidador ele vai ter ferramentas, a família vai ter ferramentas, o médico vai ter ferramentas para ter um cuidado mais seguro. E a tecnologia vai ser uma aliada de tudo isso. E o quarto ponto, que é outro ponto, gente, super relevante, é o financeiro, né? Então, o idoso, ele se aposenta, a renda cai, ninguém pensou nessa parte do envelhecimento, só que o custo do plano de saúde aumenta, né? O custo dos cuidados aumenta. Então, teve essa preparação, a família se preparou, o idoso se preparou, então esse é um outro tema super relevante, né? Tem um geriatra, amigo meu, que ele, quando faz palestra, ele faz uma pergunta, né? Quando vocês estiverem lá, 90 anos, onde vocês vão estar? Né? Vou estar na praia, vou estar com os meus netos, né? Vou estar viajando, vou estar na Europa, vou fazer uma viagem incrível. Só que, infelizmente, a realidade é que 35% vão ter algum tipo de Alzheimer ou demência, né? Essa não é a realidade. Então, como que a gente se prepara para isso? Aí aqui falando um pouco, né, da SANI, né, e da Senior Services. Hoje, né, a Senior Services é uma empresa que foi fundada pela Marguerita, né, que já tem mais de 14 anos de estrada, e hoje estamos juntos, né, para desenvolver essa parte, e a nossa missão é construir o maior grupo de cuidado com idosos, apoiado por tecnologia no Brasil e América Latina. Então essa é a nossa grande missão, tá? A SANI e a Senior como consolidadora desse mercado para a gente, porque hoje ainda é um mercado que a gente percebe que ele é muito pulverizado, muito fragmentado, né, empresas pouco profissionalizadas. E a nossa ideia também é colocar muita tecnologia junto, né? Então hoje a SANI é uma startup, né? Hoje a gente tem muitos investidores da área da saúde, né? O Rick está aqui com a gente, o Greenlock foi um dos investidores que apostou, né? Então a gente tem trabalhado com muitos projetos de IA. Então, por exemplo, hoje a gente tem um matching entre cuidadores e familiares, onde a gente olha 30 algoritmos, né, para achar o melhor cuidador para aquele idoso, para aquela família. Estamos desenvolvendo também um assistente de IA para o dia a dia com o Google Gemini. Então, estamos junto com os engenheiros do Google desenvolvendo isso, que vai ser um chatbot que vai conversar ali com o cuidador e aquilo vai gerar relatório para médico, para família, para os cuidadores e para a SANI, para poder fazer a gestão disso tudo. Relatórios médicos e para as famílias e também
estamos olhando câmeras com visão computacional, né? Então hoje com a IA, a câmera pode ser um grande aliado para a gente perceber, né? Então o idoso tem um movimento, aí mudou um pouco aquele movimento, aquilo pode indicar uma queda, então isso já é um alerta, né? Então estamos vendo vários projetos para ter a tecnologia, como a gente falou, como aliada aí no cuidado com o idoso em casa. Por que criamos esse evento, né? Então a ideia, né, foi discutir todas as mentes brilhantes, tanto as pessoas que estão sonhando, quanto as pessoas que estão executando lá no dia a dia. Colocar todo mundo na mesma mesa e fazer um papo riquíssimo para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, que é o envelhecimento dos nossos queridos brasileiros. Como que vai ser a nossa agenda hoje, né? Então, a gente está dividindo em 3 painéis. Então, o primeiro painel, a gente vai falar sobre medicina e tecnologia. Eu vou mediar junto com o nosso querido Dr. Wilson Jacó, que está lá, né? Então, em breve vamos falar. Depois a gente vai falar sobre a Casa do Futuro, tá? Então, o mediador vai ser o Mike, junto com o Joseph Nigri, que é o idealizador do projeto Nara, que é um projeto novo aí, né, que trabalha essa parte de residenciais para o público idoso, específico, adaptado, provavelmente muitos de vocês já conhecem. E o terceiro painel, a gente vai falar sobre o tema cuidado, quando o afeto encontra a prática. Então, a mediadora vai ser a Lilian, que está lá, né? A Lilian é jornalista e fundadora aí da revista Tari, e vai participar junto à Marguerita, fundadora da Sênior, junto com a Mônica Perracini, fisioterapeuta e gerontóloga. Então, essa é a nossa agenda de hoje, né? Vamos ter aí esses 3 debates que a gente vai começar.